Sabará, 10 de dezembro de 2019. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, lá vai os caras. Vocês não matam ninguém. Aqui se a mulher quer o cara e não quer dar pra ele, nós mata. Donde se conclui que até bala perdida tem suas vantagens. Se não tivesse lá suas vantagens, o político levantava seu traseiro gordo e resolvia. Se a seca no Nordeste incomodasse alguém de verdade, esse alguém de verdade levantava seu traseiro gordo e resolveria o problema. Mas sempre tem como você não resolver um problema e todo mundo continuar feliz, louvando a Deus e dizendo: bendito seja Adão e Eva. Que mais? Bendito seja minha monoencarnação, que eu nasci ontem e vou morrer amanhã. Cultuaremos a morte, cultuaremos o nascimento de Cristo, porque Cristo nasce toda hora, morre toda hora. Que mais? Para quem está acompanhando aí, existe uma lista em um PDF com 56 números, intitulada Blasfêmia. Hoje nós estávamos estudando com Samuel, depois da aposentadoria, e no dia 12/12 vai abrir uma nova era judicial, aquela passagem que fala: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ora, se é toda carne, é porque todo mundo é médium. Imagina, nos últimos tempos, diz o Senhor, está lá em Joel, primeiro capítulo, primeiro versículo, está lá no Novo Testamento, está lá nos Pentecostes, os Pestecostes. Nos últimos dias, os vossos filhos e filhas terão sonhos, visões, e derramarei do meu espírito sobre tudo que for carne. Imagina se não for carne. Se é carne, então é médium. Se não é carne, não é médium. Onde eu estava aqui, 16 de julho de 2019. Retrospectiva. Lá vai a Desperate Housewife. Ela procura casa espírita. Quando é que os espíritos passaram por lado dele? Veja bem, todos os seus sonhos, você está acompanhado dele. Isso significa que nós sempre estivemos com ele. Por acaso existe algum amor que não comece pela bunda? O que é o amor? O cara era espírita, só que saiu na orientação dele para não se declarar espírita enquanto tiver problema com o espírita. Que tipo de espírita tem problema com o espírita? Que tipo de espírita exclui um espírita? Que tipo de espírita duvida do espírito? Existe palestrante mais esculhambado do que eu? Não, mais esculhambado que eu vai ser difícil de achar, hein? A cada 14 anos eu tiro 100 na UFMG, tipo cometa Halley. Eu tirei 100 e eles me truncaram para 60. Foi análise de segundos circuitos elétricos 1, com um cara muito parecido comigo, de nome Guilherme, filhote de Jonas. Como é que é? Eu esqueci o nome do cara lá. Tinha um professor titular e um substituto. Em Glacos e Guafeg estou comparado a Big Brother. Rivani continua levando a culpa. O que seria o Big Brother? Seria uma câmera para tudo quanto é lado? Mas isso aí é normal. É difícil ter um lugar onde não tem espírito falando sobre alguma coisa. Deve ter uma galera aqui, ó, acompanhando, e eu aqui. E quando eu penso, um monte de gente pensa junto, aí o pensamento é multiplicado pela quantidade de espírito que está ao meu redor. O caos ganha da inércia, melhor representado na Terra do que antes que seja tarde. O mundo científico é um ovo cósmico. Se uma verdade não tiver esculhambação, quem vai segui-la na corda bamba? Pois é, no Brasil só tem verdade com esculhambação. Como uma pessoa comum assina contrato de relacionamento sem férias? Pois é, tá todo mundo querendo casamento, sem férias. Na hora que precisa de férias, aí já arrebenta a tarraqueta. Vai cada um pro seu lado. Dona Joana, eu quero férias de meu ego. Se eu quero férias de mim mesmo, imagine dos outros. Toda história narra o caminho evolutivo da humanidade, inclusive o Apocalipse. É a história do caminho evolutivo da humanidade, segundo João. Estou engolindo sites para eu me juntar a um espírito? Fácil, tem razão? Se não tiver razão, eu não me junto ao espírito.
Exemplo, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Você acompanha espírito luciferanista ou salvacionista? Então deixa eu pensar aqui. A luz do mundo, eu fico com quem tem a luz. A salvação não tem luz, eu não vou ficar no escuro na salvação, vou. Corpo etérico, emocional, mental, astral, celestial. Tá aí o trem que todo mundo diz que está invertido, mas que a menor área é vermelha e a maior área é branca com violeta em volta. E branca no exterior também. Povo falando sobre vasectomia no grafite. Tudo ruim de cama. Vocês gozam na buceta até hoje? Fala sério, hein? Tiraram Guile e todo o resto, fizeram Street Fighter Alpha. Pegaram só Ryu e Ken, lutaram contra até Mario Brothers e Sonic the Hedgehog, um erro após o outro. Erros tridimensionais, quem não tomou Super do Balrog? Eu devia pôr fliperama no currículo. Delira comigo, como a medicina estuda sistema de função reprodutora? Era para existir um sistema de função do prazer, não da reprodução. Tem que boicotar médicos de igreja, reprodução, prazer, castidade, celibato, já pode beijar a noiva. Qual a função da reencarnação? Século XIX, cada cabeça uma sentença. Século XXI, cada usuário um sítio na internet. Dentro do espiritismo, sexo é matéria. Fora da doutrina, a sexologia se faz com a psique. O órgão sexual, quem vira cirurgião não é o sexólogo. É como se o filósofo fosse sexólogo, o matemático fosse cirurgião na mente. A distância entre dois pontos é menor que um filtro. Família Adams não é euclidiana. A família de conjuntos, denominada família Adams. Teorema em lógica, a família Adams não é generalizável. Imagina se fosse generalizável. É a última generalização possível, é no nível do filtro. Axioma da escolha índice K. Eu sou capaz de fazer Aleph índice K escolhas, não mais. Crente de merda personifica a morte que não existe em um anjo. 7 anos. Podiam os ETs aparecerem com a matemática da pesada só para Terráqueo traduzir? Faz um feitiço, desfaz um feitiço. Crente de merda é o tipo de gente que acha que Jesus veio à Terra por passe de mágica. Tem um paper empolgante. Charivan doido demais. Eu coloquei lá, tokusokatsus.com.br. Tá meio sumido do Google. Pelos poderes do Telegram, baixando o longa dos Jetman, que não é lá muito bom. Tem nega achando que isso tem renome internacional, eu porém afirmo que isso tem viés internacional. Lá vai textão, hein? Abandone mãe e irmãos. Você não tem a bênção deles, mas tem a minha. Não faça o que eu quero. Eu não tenho com quem trepar de graça. Não pague 150 para trepar. Trepe antes do casamento. Se te chamarem de crente de merda, abandone a igreja. Jesus abençoe Rivane e seu novo Aparecido Gomes. Assuma seus atos perante as Nações Unidas. Eu dei renome internacional à nossa história. Boa noite. Se puder, durma com Deus, sonhe comigo. Rivane recebe isso e bloqueia. E depois eu bloqueei ela. Fala, vai se fuder pra lá. Esqueceu da causa espiritual das coisas? Vai se fuder. Eu mandei isso para o WhatsApp, fui bloqueado e continuo arquitetando. Se alguém deixou de ver amor na mensagem abaixo, parece que tem algum amor ali. Senhor Vinícius, solicito-lhe a bênção para cavar 7 palmos de cova. Se ela calculou bem, sabe o tamanho do buraco, eu não tenho dúvida. Vá em frente, comece a cavar, passe a próxima reencarnação descavando a própria cova. Tinha uma lição de moral milenária hindu, outra chinesa, outra japonesa. Ganha o Japão, só porque tem legenda em PTBR embaixo. Claro, as outras legendas não chegaram aqui. Escrevo logo existo. I post therefore I am. Ritual sombrio, armadura de usa, pestilência com infinito. O turno só acaba depois de todo mundo morrer. Elas têm compromisso comigo no inconsciente. Resolveram lutar contra leis de Jung. O método do cara funciona de vez em quando. Deixa eu ver. Bhaskara. Let the people come to freedom. É uma música. Let the people. Crente de merda quer vitória, mas não vence. O que venceu é seu prazo de validade. Estão matando youtubers na Rússia. Isso chegou pelo Twitter. É o governo não quer tweetadas.
O futuro é um objeto algebraical fraction. Adição algébrica, multiplicação algébrica, potência algébrica, polinômios p de x módulo m de x e ainda polinômios de xy. Eu fiz um trem assim, mas não deu muito certo, deu? Não, ficou em... Estava rodando isso hoje, faltou espaço em disco. Eu nem sei se eu consigo simplificar um trem de 800 milhões de registros. Nego pode ser ofendido na casa espírita e se comparar espiritismo com qualquer coisa que não seja plano espiritual e pluralidade dos mundos habitados. Bom, lá vai os caras no centro espírita. Ele fala alguma coisa lá. Não é plano espiritual. Não é pluralidade dos mundos habitados. Anátema, põe pra fora. Tipo, vá pra casa do caralho com suas comparações. Todas as casas espíritas estão recebendo orientação expressa de xingar muito o irmão quase espírita que estiver fazendo gol contra. O espiritismo existe para defender valores verdadeiramente evangélicos. A fé peita a razão neste século, pois se estão de mãos dadas. Dá para existir o cientista que não serve aos espíritos. Ela era para estar me chamando de rei. Alguém está desafiando a Deus em nível planetário. Eu sou um só. Todos os meus ovos estão em cesta única. Se o cara é espírita, então ele aposta tudo em espíritos. Um bom mago tem que saber amar sem ser amado. Esse é o seu futuro. O futuro de todo mundo é ser mago? Claro. A evolução se dá das larvas até os magos. Bom, os espíritos dizem que é do átomo até o arcanjo. Deus deve estar enganado. Sabe o que o maguinho do D&D fala de manhã? Bonjour, elemental. Efeito contrário. Querendo que eu desista, conseguem só me estimular. Alavancar. Definição. Um ponto de acumulação X intersecta qualquer bola X. Raio R. Existe ponto. Existe ponto? Existe ponto pertencente à bola. A bola não é vazia. Imagina a cara do matemático quando lê Exact Solution by Series for any Polynomial Equation of 666 degree with Pascal. By Vinícius Ferraz. Certo, mas lento. O grau 6 explode em grau 40. Tenho que escalar simplificando. Cada termo, 8 registros, um polinômio, 343 mil registros. Na tabela termos, vamos começar com paradoxo. Eu nem sei qual grau eu estava fazendo isso aqui, mas tudo bem. O paradoxo não deu certo. Postgres. Vi um casal na pós em matemática. Se perguntarem por mim, vão dizer: quero ele, não me importo. Gente evoluída, sei importa. Não finge mansamente que não importa para viver. O status quo continua o mesmo. Mulher nenhuma solicitou enrabamento. Solicite seu enrabamento ali. Clique ali. Vou publicar a lista de possíveis réus matriculados junto comigo em análise de circuitos, sistemas, programação orientada a sistemas, laboratório de sistemas, tópicos em engenharia de sistemas, física experimental, termodinâmica, indeferido anal complexo, da pós até eu ter 50% da grade de engenharia, não é mole? Já pensou pegar uma daquelas mensagens de Guerra Fria encriptada e reconhecer o padrão? É fácil reconhecer um padrão quando ele se repete. Ações são comparáveis aos casos do petróleo e aos caras do tráfico de maconha. Eu devia fazer trepadas grátis acontecerem, mas eu não acredito em acontecimentos. Eu creio na subversão da ordem. Jesus ganhou, todo o império perdeu e grande foi sua ruína. Você acha que Jesus fez acontecer alguma coisa? Claro que não. O cara passou por ali. 3 anos da vida dele ficou passando daqui para ali. (27 de julho), já li isso. Esse programa é sucessor do Napster. Li também O Sexo Além da Morte de Ranieri, 13 de agosto. E lá vão os x's. Eu vou publicando esse trem aqui. Quem sabe um ET deve estar lendo isso, né? Quem se importa? Eu não sabia que a dublagem do Gavão era by Globo. Ninguém é capaz de conferir, mas resolvi a quítica. Eu reduzi a quítica a um sistema linear. Ninguém quer saber dos sistemas lineares.
O trem é possível, implementável e extensível. Precisa não ser espírito para não se opor com firmeza a tudo que não é espírito. Exemplo engraçado, eu sou sábio. Não, vou me opor a isso. Mas o espírito que está comigo é sábio. É quase Chico, ele não me dá autonomia. Se ele disser pise ali, nunca vou contrapisar. Não, vou me opor a isso. Quem é espírita pergunta ao espírito no topo da pirâmide. Quem não é espírita faz pergunta na base da pirâmide. O que será de nós? Não, pergunte ao espírito. Não pergunte ao espírito. Vamos fazer pequenas alterações nas determinações espirituais? Não pergunte ao espírito. O caos está formado, ninguém concorda com ninguém? Concorde com o espírito. Capaz de sair em orientação de neguinha, ligar para 85267474, agendar palestra com Vinícius? A primeira coisa que me vem à cabeça é: não será muita falta de autonomia seguir tudo quanto for orientação espiritual? Estou me opondo a tudo, a que me resta me opor afinal? As continhas dão errado, resistência negativa, pense imediatamente, acabamos de inventar a fonte irresistível. Será que eu estou gerando corrente por gerar tensão ou será que eu estou gerando tensão por gerar corrente? Uma continha que deu errado. Outra vez, isso, sua besta. Resistência não é fonte, não é nova lei universal. Faça como Raul Seixas, tente outra vez. Você sabe o que é que as flores têm em comum com os elétrons? Todos eles têm spin. Está escrito lá, Beatriz Nascimento. Ela estava no dia certo, na hora certa, com o cara errado na praia. Maldito hardware. Preciso de um técnico em informática. Lots of leffings. Eu devia ser um técnico em informática, né? Mas não me ensinaram tudo que eu devia saber. Eu devia ter feito várias coisas extracurriculares ao longo de milênios. Mas eu só tinha 3 anos para fazer isso. Gavando a Guerra Fria igual Chaves. Não vai passar na TV ao final do Chaves enfrentando o chefão da vizinhança. Demonstra que o centro da bola pertence à bola. Qual é a distância do centro ao centro? 0. Menor que epsilon. O raio da bola é positivo, mas só de sacanagem podia ser 0. Portanto, o centro é essencialmente uma bola em todas as infinitas coordenadas de raio 0. E claramente dimensão 0. O cara é médico espírita, não gosta de medicina espírita, troca de profissão e de religião. É a mesma coisa que não gostar de caridade. Tem afinidade com castidade e romantismo? Troca de profissão e de religião. E se eu estiver mentindo, deixei de ser espírita pelo poder das leis de vacuidade. É o paradoxo do mentiroso. Se eu estiver mentindo, eu não existo. Minto, logo não existo. Postei o trem sumiu. Bolas perfuradas não passam pelo centro. Claro aí. É aquele trem de uma bola de números irracionais com centro racional. Uma bola invertida. Bola de frações com centro na raiz de 2, ou bola de irracionais com centro na origem. A origem é racional. Quem duvida? Tentativa de superar o medo de amar sem amar está fadada à ruína. Morfismo de grupos virou morfismo de relações ternárias x igual a yz. São subconjuntos, por isso que eu achei que o subconjunto de um... As partes de um conjunto são subconjuntos do espaço das partes. Portanto, é uma relação no espaço das partes. Unária. São as partes de x. Ai. 2 anos. 4 anos. Saindo da era do protobojo, entrando na era do VHDL. Isso deu muita confusão, até enviei e-mail para a própria Intel. Eu acabo de mandar e-mail, uma tal de Vicky Vaporub responde: seu código está parando de compilar na última versão a 42%. Eu falei, pega o código antigo e faça pequenas modificações, porque o seu sistema não é determinístico, ele é estocástico. Ele compila de vez em quando. Quando quer. Deve ter uma inteligência artificial lá com um neurônio de loura. Se eu entendi bem, derivar é relação binária entre funções. Existe uma categoria de f de x, dx, que coincide com posete adjoint complete. Esse negócio de posete adjoint complete é doido demais. Chamamos isso de categoria daquele operador. Uma hora dessas o telefone toca. Alô, é a Raquel a mesma? Não, sua outra. Sua louca, é outra. Raquel são muitas. Tá aí a lista de gente da primeira turma de POO.